Fala galera, meu nome é professor Eduardo, estou de volta aí para estudarmos a respeito do segundo tópico da disciplina de Eletrônica 1. No primeiro tópico nós falamos aí sobre os fundamentos do diodo, tratamos desde como ele é construído, polarização dele, as aproximações, mostramos o que é um diodo ideal, o que é um diodo real, como ele funciona nos circuitos de corrente contínua. Para a gente fechar esse papo, nós vamos iniciar esse segundo tópico fechando esse papo. A gente vai falar a respeito das principais especificações para a maioria das aplicações dos diodos. Por que isso é importante? Quando você vai colocar aí um diodo num circuito, ele suporta determinados valores. Um desses valores que ele suporta é a corrente direta máxima. O que é corrente direta máxima? Tá aqui, ó, eu coloquei. É um dado fornecido pelo fabricante, quer dizer, o cara que fabrica o diodo, o fabricante do diodo, ele determina qual é o valor máximo da corrente que pode ser aplicada na polarização direta do diodo. Todo diodo possui esse valor de corrente de condução, que é o que a gente está dizendo. A gente sabe que quando ele está polarizado diretamente, ele está em condução. Então, por exemplo, aí tem um N4007. O diodo N4007 é um diodo que tem uma corrente máxima de 1 ampere. Quer dizer, no máximo eu posso aplicar nesse diodo, quando ele está polarizado diretamente, a corrente de 1 ampere. Um outro valor interessante se chama tensão reversa máxima, esse VR nosso aqui. Esse VR é a tensão reversa máxima. Eu defini assim, também é um dado fornecido pelo fabricante. Cada diodo pode suportar até certo ponto de tensão reversa. Quer dizer, ele tem um valor máximo de tensão reversa. Se essa tensão subir demais, se ela alcançar um valor maior do que essa tensão reversa, a gente vai dizer ele vai ser destruído, esse diodo vai ser destruído. Então existem dois valores importantes num diodo. Um é a corrente direta máxima, é a maior corrente, o valor máximo de corrente que esse diodo pode suportar. O outro é a tensão reversa máxima, que é a tensão máxima que eu posso aplicar nele quando ele está polarizado reversamente. Esses dois valores são determinados pelo fabricante. Daí a gente já pode explicar agora a curva característica do diodo. Engraçado que quando você olha um gráfico, a gente percebe que a maioria das pessoas tem dificuldade na interpretação desses gráficos. A gente estuda muito gráfico na matemática, aquele negócio de x e y, mas na hora que a gente vê isso, assim, por exemplo, a nossa área, uma área tecnológica, a área tecnológica utiliza muito essa ferramenta, a ferramenta gráfica, a gente percebe as dificuldades. Você lembra que quando você tinha lá uma equação, você tinha lá que y é igual a x mais 2, por exemplo. Esse y é igual a x mais 2, você dizia lá, o x ele é parte do eixo das abscissas, né? Aqui você não tem x, não tem y. Então o x estava nesse eixo aqui horizontal. O y no eixo vertical. Se a gente pegar aí o x no horizontal e o y no vertical, você vai perceber o seguinte. Na função, quando a gente estuda a função, a gente sabe que y depende de x. Então, quer dizer, quem está no eixo vertical, no eixo das ordenadas, depende de quem está no eixo das abscissas. Quando você pega então aqui o eixo x, que é o eixo das abscissas, você tem um V. No eixo y, nós temos aqui a corrente ID. Quer dizer, é a corrente que vai estar circulando no diodo, quando ele está polarizado na forma direta. Aqui vai ser, no caso, a tensão. O que o gráfico está dizendo para a gente? Assim como o y depende do x, o ID, a corrente do diodo, vai depender do V. Um gráfico sempre assim, aquele que está no eixo das ordenadas depende do que está no eixo das abscissas. Não estou dizendo para você, a corrente direta no diodo depende da tensão. Observe alguns pontos. Esse ponto aqui, ó, o eixo de encontro o ponto de encontro dos dois eixos é o ponto zero, né? Zero dos dois eixos. Nesse ponto, a tensão é zero e a corrente também é zero. Então, o que o gráfico está dizendo para a gente? A leitura matemática é, se a tensão aplicada nos terminais do diodo for zero, a corrente vai ser zero. A tensão subiu um pouquinho, vamos dizer que seja para 0,2, 0,3, nesse ponto aqui mais ou menos. Você repara que tem uma corrente aqui, uma corrente pequena, mas existe uma corrente. Aí é fácil observar que quando essa tensão chega em 0,6, a corrente sobe de forma exponencial, ela cresce muito.
Então esse gráfico está dizendo o seguinte: na polarização direta, que é essa região aqui, se eu não aplico tensão nenhuma, eu não tenho corrente. Se eu aplico um pouquinho de tensão, um 0,2, um 0,3, eu tenho pouca corrente. Se eu aplico um 0,6, ele está conduzindo com a corrente aí que ele está operando no circuito. É isso que o gráfico está dizendo. O outro lado do gráfico, que é a parte negativa da tensão, ele está dizendo o seguinte: essa parte aqui é a tensão reversa. Então aqui nessa região aqui, você tem o seguinte: você tem uma tensão reversa e tem uma corrente reversa. A tensão reversa produz uma corrente reversa. Essa parte da região aqui, onde o diodo está polarizado inversamente, nós vamos ver isso aqui mais à frente, porque existe um diodo chamado de diodo Zener, que é utilizado nessa região aqui. Então, a princípio, o nosso foco principal vai ser esse aqui. Repare que aqui você tem o IF máximo, que nós acabamos de ver agora, que é a corrente direta máxima. Tá legal? Então, isso aí é a curva de diodo. O interessante é você saber interpretar isso. Isso é bem legal você tentar interpretar. Bom, agora nós vamos para um outro assunto que também é gráfico, e gráfico é um pouco assustador, mas é um assunto que eu acho que é possível você compreender. Vamos lá. O nome desse assunto é reta de carga e ponto quiescente. Aqui eu desenhei um circuito. Aqui desenhei não, eu peguei um circuito, e esse circuito tem uma fonte de tensão, tem um diodo e tem um resistor. Se a gente reparar esse circuito, você vai ver que essa fonte de tensão, esse diodo e esse resistor estão ligados em série. Lembra do série? Fonte de tensão, diodo, resistores ligados em série. O que é estar ligado em série? Ligado em série é quando eu só tenho um caminho para a circulação da corrente. Essa fonte de tensão gera corrente. A corrente sai desse ponto positivo, lá vem ela caminhando, ela vai passar pelo diodo, vai passar pelo resistor e voltou para o polo negativo. Por quê? Ela sai do polo positivo e busca o polo negativo, lembrando sempre que cargas opostas se atraem. Só que para ela sair do polo positivo e chegar no polo negativo, eu obrigatoriamente só tenho esse caminho aqui. Não confunda caminho com quantidade de componentes do circuito. Esses componentes, eles são obstáculos para a passagem de corrente. Mas o caminho, ele é único. Isso é importante para entender o que a gente vai ver mais à frente aí. Então, lembra que a gente está falando reta de carga e ponto quiescente. Bom, se a gente analisar um circuito em série, olha o que você vai observar. Num circuito em série, que foi o que nós vimos agora há pouco aí, a corrente é a mesma em qualquer parte do circuito. A quantidade de elétrons que vai se movimentar de forma ordenada no circuito, ela só segue um caminho, ela não tem outro caminho. Então ela é a mesma em qualquer ponto. Eu botei aqui assim: a corrente no diodo é igual à corrente no resistor, que é igual à corrente da fonte. Quer dizer, a corrente fornecida pela fonte, ela vai ser igual à corrente que vai passar na resistência e vai ser igual à corrente que vai passar no diodo. Quer dizer, então nós temos que em qualquer ponto do circuito nós temos a mesma corrente. Olha lá, a corrente que sai daqui é a mesma que vai passar aqui e é a mesma que vai passar na minha carga aqui no meu resistor. Então eu posso dizer matematicamente que ID é igual a IR, que é igual a IF. Pela lei de Kirchhoff, né, nós temos a lei de Kirchhoff das correntes e a lei de Kirchhoff das malhas. Pela lei das malhas, nós temos que... O que é malha? Vamos voltar aqui no circuito para a gente dar uma olhadinha na malha. Olha só, esse circuito ele só tem uma malha. Malha depende da quantidade de caminhos que você tem para circulação de corrente. Como nós só temos um caminho, nós só vamos ter uma malha. Então, o que eu tenho aqui pela lei de Kirchhoff? Eu tenho o seguinte, ó, que a tensão, aquele que fornece a energia para o circuito, no caso ali a fonte de tensão, é a tensão menos as quedas de tensão é igual a zero. A lei de Kirchhoff diz que a tensão fornecida pelo circuito menos cada queda de tensão tem que ser igual a zero. Nesse circuito a gente tem três componentes. Então fica assim: tensão da fonte menos a tensão do diodo menos a tensão do resistor tem que ser igual a zero. Obrigatoriamente tem que ser isso. Se a gente olhar aqui, tensão da fonte menos a tensão, a queda de tensão sobre o diodo menos a queda de tensão sobre o resistor tem que ser igual a zero. É isso que diz a lei de Kirchhoff.
Usando essa lei de Kirchhoff agora, e agora englobando nela a lei de Ohms, a gente sabe também pela lei de Ohms que VR, a tensão em um resistor, é igual a resistência vezes a corrente no próprio resistor. V é igual a R vezes I. Aqui só entrou aqui o subíndice R para dizer que essa tensão é no resistor, para dizer que essa corrente também é no resistor. Então, recapitulando, lei de Ohms, tensão no resistor é igual a resistência vezes a corrente no resistor. Isso aqui a gente tem pela lei de Ohms. Sabemos também que ID é igual a IR, já falamos isso aqui em cima. ID é igual a IR. Então, nós vamos escrever essa equação aqui de cima com algumas alterações. Repara, esse VD aqui está negativo. Sei lá, pela equação do primeiro grau, você faz o quê? Pego esse VD aqui que está negativo, passo para o outro lado. Quando eu passo ele para o outro lado, ele fica positivo. Então o VD está aqui positivo. No lugar do VR, acontece a mesma coisa. O VR está negativo do lado de cá, ele passa para o outro lado positivo. Só que eu não vou colocar VR aqui no lugar do VR, eu vou entrar com R vezes I. R vezes I. Ah, mas por que você não botou IR e botou ID? Olha, tanto faz eu botar IR ou botar ID, isso vai mudar pouca coisa. Porque IR e ID são correntes iguais, neste caso aí no circuito. Então, essa fórmula aqui de cima ficou resumida dessa forma aqui. Tensão é igual a tensão da fonte, melhor dizendo, é igual a tensão do diodo mais a corrente que está circulando no circuito vezes a resistência. Isso aí é a equação deste circuito aqui. Por que isso é importante para a gente? Para que a gente entre lá no que a gente estava discutindo no início desse pedacinho aí, que está escrito assim: reta de carga e ponto quiescente. Olha agora o gráfico. O gráfico agora está bem louco, mas é possível você compreender esse gráfico. Primeiro é que eu tenho aqui uma reta. Tá lá minha reta lá, ó. Reta está aqui. Eu tenho uma reta e aqui eu tenho uma curva. Aquela curva que nós vimos agora há pouco aí, chamada de curva característica do diodo, né? Então, quando eu falo assim, reta de carga, eu estou dizendo essa reta aqui, ó. Quando eu falo curva característica, eu estou dizendo essa curva aqui. Aqui existe um ponto de encontro entre a reta de carga e a curva característica. Qual o nome desse ponto de encontro entre as duas, a interseção das duas curvas? Esse ponto é chamado de ponto quiescente. Nome estranho. Quiescente, por isso que é ponto Q. Quiescente significa ponto quieto, estável, estabilizado de corrente do circuito aí. Repara que nesse ponto você tem aqui, ó, um VDQ, que é chamado de tensão do diodo quiescente, e eu tenho o IDQ, que é corrente do diodo quiescente. Pô, legal. Mas e aí, como é que eu traço esse gráfico? Como é que eu construo essa curva aí? Para você construir essas curvas, a gente precisa utilizar essa equação aqui, ó. É igual a VD mais ID vezes R. Se eu pegar essa equação aqui, eu consigo, a partir dela, construir essa curva aqui. Agora a gente vai precisar lembrar da aula passada, como nós falamos da aula passada do último tópico, né, que nós passamos aí no último tópico. É importante você observar que lá no último tópico nós falamos em duas coisas. Existe uma situação que o diodo está conduzindo, existe uma situação que o diodo não está conduzindo, que ele está sem condução. Quando ele está conduzindo, nós vimos que a polarização é direta. Quando ele não está conduzindo, nós vimos que a polarização é inversa. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos fazer um teste aqui em cima dessa curva aí. Olha só, a tensão é igual a VD mais ID vezes R. Vamos imaginar uma situação aqui. Primeira situação, o diodo não está conduzindo. Primeira situação, o diodo não está conduzindo. Se o diodo não está conduzindo, a gente precisa entender o seguinte então. A corrente no diodo vai ser o quê? Ela vai ser zero. Se o diodo não está conduzindo, a corrente no diodo vai ser zero. Imagina que isso aqui seja zero. Zero. Aí, 0 multiplicado por R, 0 multiplicado por R, vai dar quanto? Vai dar zero. O que vai sobrar nisso aqui? Poxa, repetindo mais uma vez para a gente fazer com bastante calma, porque isso é um pouco complexo.
a corrente do diodo é zero. Por que ela é zero? Porque o diodo não está conduzindo, está polarizado inversamente. Se ela é zero, zero multiplicado por qualquer valor vai dar zero. Quer dizer, isso aqui está nulo. Nulo. Quando isso aqui é zero, sobra o quê? Sobra que E é igual a VD. Se é igual a VD, eu estou dizendo para você o seguinte. Olha lá. Esse ponto aqui é o ponto em que o diodo não está conduzindo. É o ponto em que a corrente no diodo é zero. É o ponto em que E, olha o E aqui, é igual a VD. Então esse ponto específico é o meu ponto de corte. É o ponto em que o diodo não está operando, não está passando corrente. Nesse circuito que nós montamos agora há pouco aí, estamos analisando, quando acontece isso, quando a corrente é zero, o meu E, a minha tensão da fonte, vai ser igual à tensão aplicada sobre o diodo. Legal, marcamos esse ponto. Agora vamos pensar no outro ponto. O outro ponto está me dizendo o seguinte, espera aí, agora eu vou fazer o inverso. Vamos considerar agora que eu estou com uma corrente máxima, está circulando o máximo de corrente no circuito. Para essa corrente máxima, eu vou considerar um VD igual a zero. Se o meu VD é igual a zero, VD aqui, ó, zero, esquece ele aqui então nesse circuito. Vai sobrar o quê? E é igual a ID vezes R. Ah, mas eu quero calcular o valor de D. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar o R para o lado de cá, dividindo. Então a coisa vai ficar assim. ID é igual a E dividido por R. Poxa, vamos ver esse ponto lá na nossa reta de carga. Olha ele aqui, ó. E dividido por R. Esse ponto, então, é o meu ponto de saturação. É o ponto onde a corrente que passa pelo diodo é máxima. Então, quando eu marco esse ponto, olha lá, ID igual a E dividido por R. Ponto de saturação. E igual a VD, ponto de corte. Quando eu fiz isso, eu posso então traçar minha reta. Lembra? Para que eu trace uma reta, eu preciso de dois pontos. Então aqui, ó, ligo daqui até aqui, acabei de traçar a minha reta de carga. Então como é que você traça a reta de carga? Eu traço a reta de carga a partir do ponto de corte e do ponto de saturação. Bom, a curva característica do diodo, ela é a mesma, ela não alterou. Ela é a mesma curva que nós vimos aqui nesse slide anterior, ela é essa mesma curva aqui, ela não mudou nada. Se eu trago isso para lá, eu só botei a parte que ele está polarizado diretamente, que é o caso que a gente está analisando. Tracei ela aqui com o meu VDQ. Então quem é esse VDQ? Esse VDQ é aquele 0,6 que nós vimos ali na curva, né? Esse valor é 0,6. Aí, então eu tenho agora essa reta, tenho esse ponto de VDQ que eu já sei. Como é que eu poderia agora calcular o meu IDQ, que é a única coisa que falta aí para me fechar o ponto quiescente? Bom, meu IDQ, eu tenho que fazer o procedimento igual a esse daqui. Eu vou substituir esses valores e calcular o valor de D. Vou botar aqui que o meu E assume o valor da fonte, seria o valor da fonte. O meu VD assumiria o valor de 0,6. O meu R teria o seu determinado valor. Se eu tenho esse valor, tenho o valor de R, tenho o valor de VD e tenho o valor de E, só sobra uma variável aí a ser descoberta, que é o meu ID. Se eu estou usando o valor de 0,6 aqui, o meu ID que eu descobri será o meu famoso IDQ, ou a corrente do diodo quiescente. Bom, assim, nós fechamos aí essa etapa, né, de corrente contínua sendo aplicada no diodo. E conseguimos perceber reta de carga e ponto quiescente, que está vindo daqui até esse ponto. Daqui até aqui eu tenho o meu período dessa onda senoidal. Repara que desse trecho até esse trecho eu tenho essa situação aqui para o sinal. O sinal está fazendo isso e fazendo isso aqui. Isso aqui são os valores positivos do sinal. Esse aqui são os valores negativos do mesmo sinal. E o período ele foi, ó, daqui, desde quando começou a parte positiva até quando se encerrou a parte negativa. Então ele está dizendo o seguinte: período é o tempo que o sinal leva para completar um ciclo. O que seria ciclo? Ciclo seria
desse ponto aqui, do ponto inicial até esse ponto aqui. Assumiu todos os valores positivos, todos os negativos. Aqui se recomeça os positivos. Então eu tenho um período desse ponto até esse ponto. O tempo que o sinal levar, o tempo que se levar para completar esse ciclo todo é conhecido como período. Então, repetindo, período é o tempo que o sinal leva para completar um ciclo. Aqui eu tenho meio ciclo, o meio semiciclo positivo. Aqui eu tenho o semiciclo negativo. Tá legal? Período é o tempo que ele levou para isso aí. Bom, um período ele tem ligação direta com frequência. Por exemplo, quando eu falo assim, um período, eu até botei aqui umas equações. Aqui, ó, período é igual a 1 dividido por f. Esse f aqui é a frequência. Mas então o que é essa frequência que é aí definida como inverso do período? Essa frequência é a quantidade de ciclos que é produzida por segundo, que é gerada por segundo, que é medida por segundo. Por exemplo, aqui eu tenho um ciclo só, mas esse gráfico está me mostrando 2 ciclos. Aqui, ó, esse é o primeiro ciclo, acabou o primeiro ciclo. Agora vem o segundo ciclo. Quer dizer, se eu fosse analisar aqui friamente esse gráfico, eu teria assim, dizendo o seguinte, que aqui eu tenho uma frequência de 2 Hz. O que é Hz? Hz é a quantidade de ciclos pela unidade de tempo, por segundo. Então, se eu tenho 2 ciclos a cada segundo, eu teria uma frequência de 2 Hz. Aí você tem lá a nossa rede elétrica, ela tem uma frequência de 60 Hz. A frequência da rede elétrica, então, se ela é de 60 Hz, ela então representa que nós temos 60 ciclos a cada segundo. A cada segundo eu tenho 60 ciclos desse daqui acontecendo na nossa rede elétrica. Aí você pega aí, agora eu tenho aí um processador que tem uma frequência de 1 GHz. Giga é 10 elevado a 9. Então ele está dizendo que vai ser 1 vezes 10 elevado a 9 ciclos por segundo. Bom, então período é o tempo que o sinal leva para completar um ciclo. Frequência é a quantidade desses ciclos pela unidade de tempo. Expressando isso de forma matemática, você vai ver que período é igual a 1 dividido pela frequência. Aí eu posso fazer o inverso? Pode fazer o inverso. Frequência é igual a 1 dividido pelo período. É só inverter a equação que não vai ter nenhum problema. Um é o inverso do outro. Por que um é o inverso do outro? Porque quanto maior for o período, menor vai ser a frequência. A partir do momento que eu aumento a frequência, eu reduzo o período. Por isso que é um inverso do outro. Quanto maior for a frequência, menor é o período. Por isso que a gente fala, o processador tem que ter uma frequência maior, porque se ele tiver uma frequência maior, ele vai executar as suas tarefas de forma mais rápida, porque o período de execução será menor. Bom, falamos então aí de período e de frequência, que estão relacionados com o eixo aqui do tempo, o eixo de tempo que está em segundo, né? Agora vamos pensar aqui no eixo vertical. No eixo vertical, eu tenho primeiro que está escrito aqui, ó, pico. O que é essa tensão de pico? Repara que a tensão começou a 0 e ela chegou num valor que foi chamado de pico. Mas o que é essa tensão de pico? A tensão de pico é o valor máximo desse sinal senoidal. O valor máximo, tensão de pico. Valor mínimo, tensão de pico também. Só que aqui eu tenho um pico negativo. O pico negativo, apesar de ser negativo, mas também é um valor máximo. Em módulo, quer dizer, em módulo é quando eu desconsidero os sinais, tanto esse valor quanto esse valor, as tensões de pico são iguais. Tá legal? O valor dessa tensão aqui é igual a essa aqui em módulo. Então aqui eu tenho tensão. O que é tensão de pico? Tensão de pico é a tensão máxima do sinal. Entenda, essa tensão não acontece o tempo todo. Ela é uma tensão que acontece em instantes de tempo específicos. A gente está falando aqui, nesse intervalo de tempo, eu tenho a tensão máxima. Depois ela some.
Aí aparece a tensão mínima nesse intervalo de tempo. Nesse outro intervalo de tempo, aparece a tensão máxima de novo. Nesse outro intervalo de tempo, aparece a tensão mínima de novo. E assim vai. Então, a tensão máxima é uma tensão que acontece em determinados instantes de tempo. Seja ela de pico positivo ou seja ela de pico negativo. Além da tensão de pico, nós temos a tensão de pico a pico. A tensão de pico a pico, eu acho que o outro gráfico vai ficar melhor. Deixa eu passar aqui para outro gráfico. A tensão de pico a pico é essa tensão aqui, ó. Vamos agora com calma ver esse gráfico aqui. Esse gráfico tá aqui, ó, com a tensão de pico tá aqui, ó. Igualzinho o outro, no mesmo ponto, no ponto máximo, tá? A tensão de pico negativa tá aqui embaixo, a tensão de pico tá aqui. Agora, a tensão, o que é a tensão de pico a pico? A tensão de pico a pico tá aqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui. Desse ponto até esse ponto, eu tenho a minha tensão de pico a pico. Quer dizer, ela vai do meu valor máximo positivo até o meu valor máximo negativo. Matematicamente, essa tensão de pico a pico, ela é 2 vezes a tensão de pico. Então, ela aqui, ó, tensão de pico a pico é igual a 2 vezes a tensão de pico. Quer dizer, ela é o dobro da tensão de pico. Se a minha tensão de pico então fosse 18 volts, se a tensão aqui de pico fosse 18 volts, a minha tensão de pico a pico seria 36 volts, que é o dobro de 18. Então, recapitulando, nós falamos a respeito do período, da frequência, da tensão de pico e da tensão de pico a pico. Agora, ainda faltam 2 sinais aí. Um é chamado de valor RMS ou valor eficaz. O que seria esse bendito valor RMS? Eu escrevi aqui o significado desse cara. Tá aqui. É equivalente à tensão contínua que, aplicada a uma resistência, dissiparia a mesma potência que a tensão alternada. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que equivale à tensão contínua. Quando você pega a tensão contínua, quando você pega a tensão lá contínua tua lá, por exemplo, 12 volts, contínuo, aquela potência, aquela tensão de 12 volts vai dissipar uma potência. A tensão eficaz nada mais é do que um valor que corresponde a esse, que equivale a esse. É por isso que a gente diz assim muito, 127 volts, que é a tensão da rede elétrica, por exemplo. 127 volts é o valor RMS, é o valor eficaz, é o valor responsável pelos efeitos da corrente. Por exemplo, quando você aplica aí 127 nos terminais de uma lâmpada, a energia elétrica ela vai virar uma energia luminosa. A energia responsável, né? A tensão, melhor dizendo, responsável por essa transformação de energia é o valor RMS, é o 127 volts. Então, o 127 volts equivale à tensão contínua. E ele é responsável pelos efeitos da corrente, sejam luminosos, sejam mecânicos, sejam térmicos. Então, todo valor RMS vai ser responsável por isso aí. Uma outra coisa que a gente tem aí se chama valor médio. E é o bendito valor médio. O valor médio, ele é a média aritmética. Deixa eu botar aqui para ficar mais claro. Ele é a média aritmética sobre todos os valores numa onda senoidal para um meio ciclo. É isso que a gente está dizendo. Então, olha só. A média aritmética. Aquele negócio assim. Quero fazer a média aritmética entre 4 e 2. Aí você vai lá e pega 4 mais 2. São quantos valores? São 2 valores dividido por 2. 4 mais 2 é 6. Divide por 2 dá 3. Quero fazer a média aritmética de 2, 4 e 6. Tu pega 2 mais 4 mais 6 e divide por 3. Isso é a média aritmética. Repara então que quando a gente fala de valor médio na tensão alternada, a gente tem que tomar um cuidado. O valor médio ele tem que ser calculado em função de meio ciclo, somente a metade do ciclo. Por que meio ciclo?
Porque se fosse um ciclo completo, seria zero. Se eu pegar todos esses valores daqui, somar com todos esses valores daqui e dividir pela quantidade desses valores, eu vou dar zero, porque todos os valores positivos com todos os valores negativos vão se anular, vai dar zero. Então, por isso que tem que ser meio ciclo. Então, o valor eficaz é o valor que equivale à tensão contínua, ou é um valor equivalente à tensão contínua que dissiparia potência. Além disso, esse valor eficaz, RMS, é o valor que é responsável pelos efeitos da corrente. Já o valor médio é uma média aritmética de todos os valores de meio ciclo da onda. Tá legal? Agora, como é que isso é calculado? Eu botei aqui algumas equações aqui. Nós vamos rever as equações antigas, que eu já tinha falado. Que está aqui, ó. Período é igual a 1 dividido pela frequência. A tensão de pico a pico é igual a 2 vezes a tensão de pico. A tensão, isso aqui é a tensão instantânea, né? É a tensão em um intervalo de tempo. Ela é igual a tensão de pico vezes o seno de ômega t. Isso aqui eu não vou me atentar muito, depois a gente vai tratar esses assuntos em outra disciplina do curso. O que importa para a gente agora é só que você entenda que isso aqui é a tensão senoidal, é uma tensão instantânea. Depois do cálculo da tensão eficaz, que a gente está discutindo, tensão eficaz é igual a tensão de pico dividido pela raiz de 2. Eu posso fazer esse cálculo também da seguinte forma: 0,707 vezes a tensão de pico. Então eu posso calcular a tensão eficaz a partir dessa divisão ou a partir desse produto. Os dois, das duas formas, nós temos valores aí bem próximos. A tensão média, ela já vai ser 0,637 vezes a tensão de pico. Isso é o que a gente faz isso é o que a gente usa para calcular a tensão média eficaz, tensão de pico a pico, nesses caras aí. Bom, antes de a gente encerrar essa etapa, eu queria fazer o seguinte contigo. Imagina que você tem aí, eu vou fazer um exercício aqui contigo da seguinte forma. Você tem a tensão da rede elétrica. A rede elétrica, por exemplo, monofásica, é uma rede de 127 volts alternada. Aí eu falo para você assim: qual é a tensão de pico dessa rede elétrica? O que você faria? Você ia pegar aqui, ó, a tensão de pico. Eu não sei a tensão de pico, mas eu sei a tensão eficaz. Então eu teria aqui 127 volts igual a tensão de pico, que eu não conheço, vezes a raiz de 2. Raiz de 2, aproximadamente, faz na calculadora aí você vai ver. Pega uma calculadora e fala 2, raiz quadrada de 2. Você vai ver que dá aproximadamente 1,41, mais ou menos esse valor aí. A raiz de 2 é próxima de 1,41. Se você pegar 1,41 e multiplicar pela tensão eficaz, 1,41 multiplicado pela tensão eficaz, eu vou ter aí um valor próximo de 180 volts, mais ou menos próximo disso daí. Então eu estou dizendo para você assim, peraí, olha o que eu estou te falando com muita calma. A tensão eficaz 127 volts, raiz de 2 1,41. Peguei 1,41, multipliquei por 127 volts. Cheguei a um valor próximo de 180 volts. Tá legal? Isso é um valor aproximado. Então tá dizendo assim: a tensão de pico da rede elétrica 180 volts. Aí agora, como é que eu calculo a tensão de pico a pico? A tensão de pico a pico é 2 vezes a tensão de pico. E quanto é a tensão de pico? 180. Se a tensão de pico é aproximadamente 180, 2 multiplicado por 180, eu tenho 360 volts de pico a pico. A gente está dizendo com isso, deixa eu te mostrar aqui de novo, que essa tensão aqui de pico, que acontece em alguns instantes de tempo aí, essa tensão de pico na rede elétrica, ela que equivale a 180 volts aproximadamente. Essa tensão daqui para cá, já temos 360 volts. Bom, a rede elétrica, ela também tem um valor conhecido o período, a frequência, né? A frequência da rede elétrica, melhor dizendo. A frequência da rede elétrica, ela é igual a 60 Hz. Bom, então se eu sei que a frequência da rede é 60 Hz, é possível também calcular com isso o nosso período desse sinal. Vamos voltar aqui e vamos pensar aqui.
Olha lá, eu tenho a frequência de 60 Hz. Frequência de 60 Hz. Se eu pegar o período e fizer igual a 1 dividido por 60, que é a frequência, eu vou alcançar uma dízima aí, vai ser um 0,0166666, vai até o final. Se as calculadoras aproximarem, vai dar um 7 lá no final. Então vai ficar assim, 0,0167. Pega a sua calculadora e faz isso. Pega 1 dividido por 60. Você vai encontrar lá 0,0167. Eu vou aproximar para 7 esse negócio aí. Feito isso, se você olhar então e você andar 3 casas aí, quando a gente anda 3 casas, a gente passa para milissegundo. Esse sinal então vai ficar com 16,67 milissegundos. A gente está dizendo então que o período da rede elétrica é igual a 16,67 milissegundos. Quer dizer, o tempo que o sinal leva para completar esse ciclo aqui, ó, é de 16,7 milissegundos. Bom, isso é legal que nós vimos aí um valor que é real, né? Ainda posso te observar 3 coisas aqui. Uma delas é a seguinte: 3 pontos não existe tensão. Você reparar, esse ponto aqui a tensão é zerada, esse ponto aqui a tensão é zerada e esse ponto aqui a tensão é zerada. Então eu posso observar que existe 3 intervalos de tempo em que eu não tenho tensão, 3 instantes de tempo em que não tem tensão. Então, na rede elétrica existe 3 instantes de tempo sem tensão. A tensão de pico é 180 volts aproximado. A tensão de pico a pico é 360 volts. A frequência é 60 Hz. O período 16 milissegundos. Bom, como é que eu posso enxergar esse sinal? Como é que eu posso ver esse sinal? Aí entram os instrumentos de medição. Eu tenho aqui a tensão de pico, pico a pico, o período e a frequência são medidos pelo osciloscópio. O osciloscópio é um instrumento que mede a tensão de pico, pico a pico, período e a frequência. Coloquei ainda assim, enquanto a tensão eficaz, lembra, tensão eficaz, tensão RMS, é medida pelo voltímetro nas escalas AC. Botei meu multímetro na escala de tensão alternada. Vou medir a tensão eficaz. Coloquei meu multímetro na escala de tensão contínua. Vou medir a tensão média. Então, repetindo, osciloscópio mede tensão de pico, pico a pico, período, frequência. Voltímetro na escala de alternada, mede a tensão eficaz. Voltímetro na escala de contínuo, nas escalas contínuas, né? Mede a tensão média. Aqui eu coloquei uma foto do osciloscópio, tá ele aí, e do voltímetro, tá os dois aí. Então você tem aqui, aprendemos a entender os valores característicos de um sinal senoidal alternado. Aprendemos a identificar cada um deles, compreender como se calcula eles e compreender as suas definições. Sabemos como medi-los. Legal. Agora a gente pode entrar na parte que eu considero mais importante dessa disciplina, chamada de fonte de alimentação contínua. A fonte de alimentação DC, que é o que a gente vai falar agora nesse finalzinho desse tópico, nós vamos ainda fechar em cima dessa fonte de alimentação o bloquinho do transformador. Ela é formada por esses blocos aqui. É uma parte interessante da disciplina porque esse tipo de fonte é muito utilizado no dia a dia, no nosso dia a dia. Então, como é que é formada uma fonte de alimentação contínua? Aqui eu botei o formato em bloco. Então eu vou te falar assim, primeiro nós vamos analisar em bloco, inicialmente. Daqui a pouco a gente vai tratar cada um desses blocos de forma independente. O primeiro bloco de uma fonte de alimentação é o transformador. Qual é a função? Repara que aqui no transformador eu tenho uma entrada VCA, quer dizer, eu estou com uma entrada de tensão alternada.
Essa tensão alternada é aplicada no transformador. Esse sinal nós acabamos de estudar agora aí. Acabamos de estudar aí o sinal senoidal, esse mesmo sinal. Ele entra no transformador. Qual é a função do transformador? Abaixar esse sinal. Então, o transformador abaixa o sinal vindo da rede elétrica. Daí, depois desse transformador, eu tenho outro bloco chamado de retificador. O que faz o retificador? Transforma esse sinal que está alternado vindo do transformador numa corrente que a gente chama de corrente contínua pulsante. Depois do retificador, eu passo pela etapa de filtro. Esse filtro pode ser capacitivo ou indutivo. Aqui nós vamos tratar do filtro capacitivo. E numa etapa final, nós temos os reguladores. Então, uma fonte de alimentação DC ela é formada por um transformador, por um retificador, por um filtro e por um regulador. Deixa eu te mostrar aqui agora uns sinais. Como é que esse negócio aí acontece? Olha lá. Esse bloco número 1 aqui é o transformador. Então o sinal vem alternado da rede elétrica. Aqui é a tomada, a rede elétrica, né? Entra esse sinal no transformador. O sinal que sai do transformador, repara aí, continua alternado. Só que você reparar a amplitude desse sinal aqui, ó, a tensão de pico dele, ela é maior do que a tensão de pico daqui. Por quê? O que fez então o transformador? Ele abaixou essa tensão. É isso que faz o transformador desse tipo de fonte. Esse bloco número 2 é o nosso retificador. O que faz o retificador? O retificador transforma a corrente alternada na corrente que a gente chama de corrente contínua pulsante. Quer dizer, aqui sumiu aquele semiciclo positivo e semiciclo negativo. Eu só tenho aqui os semiciclos positivos. Quem faz isso? O diodo retificador. O sinal já foi transformado numa corrente contínua pulsante. Aí vem meu terceiro bloco, que é formado pelos filtros. O que faz o filtro? O filtro transforma a corrente contínua pulsante numa corrente contínua, só que essa corrente contínua apresenta uma flutuação, uma ondulação, conhecida como ripple. A quarta etapa, que é a etapa de regulação, a etapa onde estão os circuitos reguladores, ela tem o objetivo de retirar essa ondulação, torná-la o mais contínua possível. Tá legal? E aqui no final vem a minha carga, lembrando que carga é aquilo que vai consumir corrente em um circuito. Então agora nós vamos tratar do transformador. A nossa ideia é tratar primeiro aquilo ali passo a passo. Nós vamos tratar a fonte passo a passo. Então eu coloquei assim, um transformador básico. O que seria um transformador básico? Basicamente, o transformador é formado por um enrolamento primário. Dizendo para você assim, ele tem um enrolamento primário. Tem uma bobina primária, conhecida como primária, onde é aplicada a tensão da rede elétrica. Nessa bobina primária, eu aplico a tensão da rede elétrica. Existe também ali um enrolamento secundário, aonde vai se obter a tensão desejada. Um transformador, basicamente, tem essa ideia aí. Aqui eu coloquei aqui, ó, o transformador. Eu tenho o primário, bobina primária, onde eu estou aplicando tensão da rede elétrica, entrada C, 110 ou 220. E aqui eu tenho a minha bobina secundária. Isso aqui é o núcleo do transformador. É onde as bobinas estão sendo enroladas. Essas bobinas, elas são separadas eletricamente. O sinal é transferido do primário para o secundário por acoplamento magnético, por magnetismo. Não é importante agora entrar em detalhes nisso, a gente não tem esse objetivo no momento. O objetivo que você tem aqui é que, qual é a função do transformador? Ele pega um sinal da rede elétrica, um sinal alternado, e transfere esse sinal alternado para o seu secundário. Só que essa transferência ela acontece magneticamente. E eu consigo abaixar a tensão para a tensão que eu quiser. Tá legal? Aí eu coloquei assim, a lei máxima dos transformadores. O que seria a lei máxima dos transformadores? É quando eu estou desprezando todas as perdas de energia. O que é importante a gente falar aqui como observação é que toda vez que eu transfiro energia, por exemplo, no motor, você pega energia elétrica, faz a energia elétrica virar uma energia mecânica.
nessa transferência de energia elétrica que virou mecânica, eu tenho ali então uma transferência de energia. Nessa transferência eu tenho uma perda. Quando eu digo nos transformadores é igualzinho. Apesar dos transformadores não mudarem a forma da energia, é energia elétrica no primário, é energia elétrica no secundário, eu também estou transferindo energia do primário para o secundário. Então ali eu tenho uma perda. Quando eu considero lei máxima dos transformadores, eu estou dizendo o seguinte, espera aí, eu estou desprezando essas perdas. Essas perdas vão ser desprezíveis. Quando eu desprezo essas perdas, a potência do primário do transformador é igual à potência do secundário do transformador. Potência do primário igual à potência do secundário. Quer dizer, não existe nenhuma perda. Repito mais uma vez, eu estou desconsiderando elas. Nós sabemos que potência é igual a tensão vezes a corrente. Potência, tensão vezes a corrente. Então eu posso fazer assim, ó. Potência do primário, tensão do primário multiplicado pela corrente do primário é igual à potência do secundário, tensão do secundário vezes a corrente do secundário. Bom, se eu pegar essa tensão aqui do primário e passar para o lado de cá, eu vou ficar com isso aqui, ó, Vs dividido por Vp igual. Agora, o que eu faço aqui? Eu vou pegar IP dividido por IS. Esse resultado, essa equação aqui, é obtida a partir dessa equação aqui. Nós só mexemos nas coisas aqui, tá? Peguei o IS, passei para cá. Peguei o VP, passei para cá. Só foi mexido nisso aí. Coloquei aqui. As perdas no transformador são insignificantes, né? Se eu considerar um transformador de baixa potência, tá legal? E elas não estão sendo levadas em consideração para os nossos estudos aqui, porque nós vamos trabalhar com transformadores de baixa potência. Uma outra forma da gente relacionar que a gente pode relacionar num transformador é o número de espiras com a tensão. Olha como é que está dizendo aqui. Está dizendo assim: a tensão do secundário dividido pela tensão do primário é igual ao número de espiras do secundário dividido pelo número de espiras do primário. Eu estou querendo dizer o seguinte: para que eu abaixe a tensão ou que eu eleve a tensão, eu preciso relacionar essas espiras. Eu preciso relacionar ela. O que é importante de entender: se eu quero abaixar a tensão, o número de espiras do secundário tem que ser menor do que o primário. Se eu quero elevar a tensão, o número de espiras do secundário tem que ser maior do que o número de espiras do primário. Tá ok? Então, repetindo, se eu quero elevar a tensão, o número de espiras do secundário tem que ser maior do que o número de espiras do primário. Se eu quero abaixar a tensão, o número de espiras do secundário tem que ser menor do que o número de espiras do primário. A relação entre tensão e espiras em um transformador é dada por essa equação aqui: Vs dividido por Vp é igual a Ns, que é o número de espiras do secundário, dividido por Np, desconsiderando as perdas. Aí aqui eu coloquei agora, depois dessa ideia básica de transformadores, eu coloquei assim, alguns tipos de transformadores que são utilizados em fonte de alimentação, desse tipo que a gente está tratando aqui. A primeira é primário e secundário com enrolamento simples. O que eu estou dizendo para você? Só tem um enrolamento no primário, só tem um enrolamento no secundário. A tensão que eu vou aplicar no primário está aqui, ó, 110 volts. A tensão do secundário vai ser 9 volts e o secundário vai fornecer uma corrente de 500 miliampere, meio ampere. Entenda, num transformador desse tipo não é possível eu conseguir aí chavear tensões entre 110 e 220, por exemplo. Eu poderia ter só uma delas, ou eu tenho 110 ou eu tenho 220. Eu não posso ter 110 e 220 porque esse transformador não me permite isso. Isso é um transformador com primário e secundário com enrolamento simples. Então no primário eu só consigo aplicar 110 volts, no secundário eu só consigo tirar uma tensão, no caso aqui 9 volts. Essa 500 mA é a corrente fornecida pelo fabricante. Bom, importante aqui trazer como observação
é que esses valores 110, 9 volts, 500 mA são valores eficazes. Os fabricantes de transformadores, eles fornecem os valores eficazes. Eles não fornecem pico a pico, mas eles fornecem são os valores eficazes. Outro tipo de transformador é esse aí, primário e secundário com center tape. Center tape, derivação central. Olha ele aqui, ó. Você reparar que você tem uma bobina. No meio dessa bobina é feita aí é colocado um outro fio no meio dessa bobina, né? Isso é o que a gente chama de derivação central. Repara que o primário tem essa derivação central, assim como o secundário. Então o papo agora mudou um pouquinho. O meu primário eu já consigo fazer 110 e 220. O anterior não me permitia isso, mas esse aqui me permite. Então se eu quero eu quero alimentar esse transformador com uma tensão de 110, eu uso esse terminal e a derivação central aqui dele. Ah, eu quero 220, eu uso esse aqui com a ponta aqui, ó, 220. Então ele me permite que eu alimente ele com 110 ou com 220. O meu secundário já está assim, ó. O meio é 0, a ponta de cá é 9, a outra ponta é 9. Então eu tenho aqui, ó, 9 mais 9, 9 mais 9. Toda vez que o transformador for center tape, a informação que vai vir é essa: 9 mais 9, 12 mais 12, 6 mais 6, assim. Vai vir nesse tipo aí. O transformador com center tape nunca vai vir só um valor no secundário. Sempre vai vir esse mais aí dizendo: isso é um transformador com center tape. Bom, que também é utilizado nas fontes, né? O terceiro tipo é esse aqui: primário duplo e secundário com center tape. Então tá aqui, ó. Olha o primário duplo. Primário duplo, secundário com center tape. Então você repara que você tem duas bobinas, né? Duas bobinas. Daqui até aqui 110, daqui até aqui 110. Duas bobinas. E do lado de lá, 9 mais 9. Tá legal? Então nós vimos os três tipos de transformadores que são utilizados nas fontes de alimentação. Tá? Aqueles cálculos de transformadores que nós vimos aí de número de espiras, eles vão ser utilizados aí em outras disciplinas que, assim, que vão ser tratadas com mais detalhes, tá legal? Para mim o que importa aqui é só você ter uma ideia básica e conhecer quais são os tipos de transformadores que a gente usa nas fontes. Fechando esse assunto aí de transformadores, a gente encerra o nosso segundo tópico da disciplina de Eletrônica 1.